Boa tarde, bem-vindos a mais uma emissão de Economia do Real, uma parceria entre a Coimbra TV, o SCAC, Coimbra Business School e o Casino da Figueira da Foz. O nosso convidado de hoje, embora dispensando apresentações, não posso deixar de dizer que é doutorado em Filosofia, é professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde foi reitor e, como todos sabem, foi cantor de intervenção, Dr. José Barata Moura. Boa tarde. Olha, Dr. José Barata Moura, começo por lhe perguntar o que é que a filosofia pode dizer à economia? Muitas coisas, muitas coisas. Olha, uma delas, talvez a mais importante nesta altura, era que a economia e, sobretudo, os economistas não se esquecessem de que toda a ciência tem na raiz o exercício do pensar. E que não é apenas uma aplicação de esquemas ou umas habilidades com modelos, mas que numa coisa tão séria como a economia, que tem no fundo a ver com aquilo que é a maneira que as sociedades têm de organizar a produção do seu próprio viver, que essa dimensão do pensar não é para pôr nem numa redoma, nem numa prateleira na cave, nem também, enfim, numa vitrine de um museu que se diz que está lá e toda a gente fica satisfeito. É preciso pensar, e é preciso pensar a economia. E, aliás, os grandes economistas, enfim, desde o Aristóteles até depois, a partir do século XVII, depois já não falarmos do Adam Smith, como é evidente, todos os grandes economistas foram homens de pensamento. E depois, olha, outra coisa que o título do vosso programa me sugeriu também, e que talvez a filosofia possa ajudar a colocar os problemas aí, é que de facto a questão da economia é uma questão que tem a ver com a realidade. Com a realidade. E portanto não é apenas uma questão de, digamos, de jogo ou de manipulação de representações da realidade. Aquele problema terrível dos modelos e aquele problema terrível que é fundamental para uma análise isolada dos fatores, não é? Que é, supondo que todos os outros ou que tudo o resto se mantém constante, não é verdade? Que é um princípio fundamental, operativo, mas que é muito importante que não se perca essa relação entre aquilo que é o estudo científico da economia e aquilo que é também uma tentativa de penetração num compreender da realidade, para alguns, porque também é preciso transformá-la. Primeiro viver, depois filosofar. O que é que me tem a dizer sobre isto? Bom, isso é quase um truísmo, não é? Porque, em princípio, eu creio que é difícil os mortos filosofarem. E, portanto, obviamente que tem que se estar vivo. Depois, a outra observação que a gente pode fazer é que, de facto, a filosofia também não é há uma frase... agora só me faz perguntas interessantes, mas eu estou a lembrar, porque esse é um grande tema, não é? Um tema muito antigo. Não, mas isso vem do outro tema antigo, já do tempo do Platão, que no fundo que a filosofia é a meditação da morte, porque a filosofia ajuda efetivamente a preparar uma vida no além, etc, etc. E já no século XVII o Spinoza dizia, não, aquilo que é próprio do filosofar e do homem livre que filosofa não é uma meditação da morte, mas é uma meditação da vida. E, portanto, nesse sentido, para filosofar é preciso estar vivo e, por outro lado, o exercício do pensar, não apenas do pensar filosófico, não são só os filósofos que pensam, não é? As pessoas normais pensam, as crianças pensam, o cientista pensa, o poeta pensa, portanto, não são só os filósofos que pensam, mas, de facto, porventura, o grande tema do pensar é também o pensar da vida e o pensar da nossa orientação na vida. Sei que é um estudioso de Marx e do marxismo. Qual é a atualidade do marxismo?
neste momento? Está ultrapassado, não está ultrapassado? Olha, vamos lá ver se eu não me esqueço de dizer duas coisas que a sua pergunta me suscita. Uma delas é o seguinte: independentemente daquilo que as pessoas acham do Marx e de se estão de acordo ou se não estão de acordo com o que é que ele diz ou com o que é que ele propõe, independentemente disso, penso que o conjunto de textos do Marx, não apenas o Capital, mas os manuscritos 57, 58, depois foi publicado com umas teorias da mais-valia, etc. Um conjunto importante de textos do Marx, independentemente de qual seja a opinião que cada um tenha acerca deles, constituem um instrumento muito importante para perceber o modo capitalista de produção do viver e de produção da realidade. E nessa medida, como eu penso que nós ainda estamos nesse período, na generalidade das sociedades que nós conhecemos e sofremos, desse ponto de vista, com certeza que um dos importantes legados do pensamento do Marx é, seguramente, insisto, independentemente da nossa posição filosófica, política, mas com certeza que um dos grandes legados é precisamente o ajudar a penetrar e a procurar perceber e entender o funcionamento desse modo capitalista de organizar o viver das sociedades. E a outra nota, de repente, essas perguntas que me faz, dava para eu estar aqui várias horas a dizer disparates, que já reparou que tenho alguma facilidade nisso. A outra nota é o seguinte: é que repare que nas coisas que são importantes, a atualidade delas está em relação direta com a nossa capacidade de as atualizarmos. Isto é, com a nossa capacidade de lhes conferirmos, digamos, uma intervenção e uma irradiação no espaço da realidade. E depois também dá uma terceira nota, e é melhor pararmos, senão começam a vir. Há uma terceira nota que eu diria: isto é, as pessoas imaginam que só as questões da atualidade é que são importantes. E eu vou mais noutro caminho. Isto Por vezes é isso. Qualquer boa questão tem atualidade. Muito bem. Sérgio Godinho tem uma canção que diz que não há liberdade a sério se não houver a paz, o pão, a habitação, a saúde e a educação. Acredita que a liberdade é um ideal abstrato? De modo nenhum, de modo nenhum. É evidente que há muita gente que faz da liberdade um ideal abstrato. E, sobretudo, quanto mais abstrato e mais ideal, melhor. A liberdade é uma coisa que é fundamental ser exercitada. Porque a liberdade não é uma ideia. A liberdade é, digamos, uma capacidade exercitada de nós darmos ao nosso viver individual, de parelha, de grupo, coletiva, a capacidade de nós darmos ao nosso viver um destino. E, portanto, a liberdade é uma coisa para se exercitar. E, aliás, é uma coisa que se cultiva também, que se educa, mas educa-se exercendo-se. Não é uma coisa que a gente só um belo dia começa a realizar porque ainda não estamos maduros para ela. Como é que nós podemos amadurecer para a liberdade, se não a realizarmos também? Com certeza que nem todas as formas de liberdade são iguais e que pode haver enriquecimentos do próprio conceito de liberdade, mas de facto a liberdade não é um ideal abstrato. Não. Pode ser um objeto de luta em algumas circunstâncias. Exatamente onde os entraves a esse exercício da autodestinação se tornam de tal maneira constritores e opressivos em que isso é necessário. E é também um objeto de luta relativamente ao tal enriquecimento daquilo em que a liberdade constitua e, se calhar, em relação à vida de cada um de nós, também, num certo registro, é um objeto de luta, porque isto de exercer a liberdade é uma maçada, não é? Quer dizer, não é? As pessoas às vezes gostam mais que nos digam como é.
que nos digam como é que há de ser, que nos levem pela trela. E, portanto, repare que nesse sentido, neste sentido fundo que eu lhe estou a dar, que é mais um sentido ontológico propriamente político, repare que esta coisa do exercício da liberdade tem que se lhe diga e dá trabalho. Mas se calhar também é o que vale a pena. Também é diferente de país para país, de mentalidade para mentalidade. Com certeza, e ouça, e de fase, porque repara, e de fase de desenvolvimento no próprio cultivo da humanidade. Isto é, porque à medida que nós enriquecemos, que nós como seres humanos nos enriquecemos nas nossas perspectivas e nos nossos horizontes, com certeza que as exigências que se prendem com a liberdade, digamos, se desenvolvem também, crescem também. E portanto, nesse sentido, a liberdade não é uma coisa, digamos, que tenha uma fórmula definida eternamente, não é? No sentido, talvez, que uma das nossas grandes tarefas, enquanto seres humanos, é precisamente contribuirmos também para esse alargamento, para esse enriquecimento de uma liberdade, não apenas como conceito, mas como algo que se exercita. E como algo que tem uma expressão também na configuração da realidade que nós fazemos. Falando aqui um bocadinho das letras das suas canções de intervenção, que eu lembro-me miúda, como eu, todos os ouvintes, do Fungagá da Bicharada. Devia ser muito bola. pequenina. E tive o prazer de o ouvir há pouco tempo. Essas canções, essas letras, era sempre com uma mensagem específica. Está a falar das canções de intervenção ou das canções para as crianças? Ambas, umas para as crianças e depois sim. também as de intervenção. Fala-me um bocadinho disso. Isto é um marco que fica. Vamos lá ver, com sentidos diferentes, não é? Exato. Portanto, é evidente que as cantigas de intervenção que eu fiz, quer antes do 25 de Abril, quer depois, eram cantigas que se inscreviam em movimento. Desculpe interromper, a primeira vez que foi à televisão foi em 1970, salvo erro. Não, nos anos 60. Até ainda eu cantava em francês. A balada de Bidonville, que é ainda antes do 25 de Abril, ainda eu cantava em francês. Ali no princípio dos anos 60, por 62, 63, por aí, já. Isso foi a primeira vez que o programa juvenil, não sei, fui lá 2 ou 3 vezes. Mas, vamos lá ver, portanto, essas canções, essas cantigas de intervenção, é evidente que tinham uma mensagem no sentido de que elas se inscreviam numa movimentação que era, na altura, uma movimentação de resistência, com sentido, obviamente, político e cultural também. E, portanto, não podemos chamar cantigas que eu fazia, fechado lá no gabinete, dizer, isto agora é preciso dar aqui umas ideias ao mundo e tal, e eu agora aqui no meu umbigo, mais ou menos, dei-lhe aqui umas voltas, isto subiu e agora tenho que comunicar isto. Não é assim, quer dizer, repare que a arte, e sobretudo a arte de intervenção, que vamos lá ver, que não tem que ser uma forma menor, às vezes pode ter produções menores, como também pode haver umas sinfonias que é um desastre, não é? Portanto, o problema não é o género, o problema é a qualidade do produto. Agora, portanto, repare que não é ou nunca, para mim nunca foi, digamos, uma produção endógena e que nós, enfim, temos fazemos o favor de revelar isso ao mundo através das cantigas que a gente faz. Não. Foram sempre, e a força das cantigas vinha daí, portanto sempre foi uma forma de intervenção artística, cultural e política, mas que tinha uma ligação muito grande e muito forte com aquilo que era uma movimentação das pessoas, e a força vinha daí. Em relação à cantiga para os miúdos, a cantiga para os miúdos é diferente, porque também nunca foi feita em gabinete, mas eram cantigas com os mais pequenos, isso
não há gratificação maior, e agora que passaram esses anos em que eu não tenho feito coisas, posso comparar perfeitamente, não há gratificação maior, mas aquilo eram cantigas que nasciam da brincadeira com os mais pequenos, não é? E, portanto, aquelas histórias não eram histórias que eu um belo dia, pá, olha, não tem nada que fazer, agora vou inventar aqui a cidade do Penteado, pá, o Dom Beltrão de Fordigongas, outro. Não, é evidente que havia uma parte de inventiva, mas essa parte de inventiva começava por nascer, não é? na própria conversa com as crianças, na própria brincadeira com as crianças. Se calhar a força das cantigas vem daí e não porque eu tenha, enfim, qualquer Inspirava-se genialidade. diretamente nas crianças. Conversando com eles, e a gente ia inventando aquelas histórias, não é? E, portanto, também são cantigas, são temas, são assuntos, não é? Que brotam, mas que brotam de uma realidade, que é uma realidade vivida e, neste caso, também relacional, porque aí há com certeza que ouça, porque é que os miúdos às vezes ainda cantam as minhas cantigas, não sabem que sou eu que as fiz, nem sabem que eu existo, nem quem eu sou, porque, repare, o mérito não é muito meu. Agora, o segredo e a força vinha de que aquilo é alguma coisa que tinha uma relação direta com uma experiência de brincadeira ou de descoberta, em que eventualmente, e apesar de todas as diferenças, porque vendo bem passaram mais de 45 anos, em algumas delas, mas quer dizer, é isso que pode ser também uma partícula em que se traduz uma realidade, uma vivência da realidade e uma convivência da realidade. Ainda hoje se ouve muito. Pois provavelmente, eu costumo dizer que não posso corar porque uso barba, não é? Mas eu imagino que cá por baixo dos pelos que eu corro, digamos, que é das coisas mais gratificantes que nós podemos ter em contacto, é isso. Ótimo. Dr. José Barata Moura, gostei muito, agradeço-lhe a sua presença. Isabel, eu é que agradeço, foi uma ótima conversa, com questões complicadíssimas que me pôs e que, pronto, eu tentei despachar aqui o melhor que fui capaz. É sempre um prazer conversar consigo, o que nos mostrou que a importância da filosofia é bem real para a economia. Este bocadinho que falámos sobre as suas canções que nos marcam a todos, marcaram-nos a todos, continuam-nos a marcar, os nossos filhos também. Eu acho que é fantástico. E quanto a nós, voltaremos na próxima semana. Obrigada.